Bem-vindo à quarta temporada do ODR Podcast, o podcast do Observatório de Regionalismo e que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos de regionalismo e de integração regional ao redor do globo. O meu nome é Thalita Marchão, sou jornalista, mestranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e pesquisadora do ODR, o Observatório de Regionalismo. Eu sou apresentadora desse episódio da quarta temporada do ODR Podcast, em que conversaremos com autores de artigos publicados nas revistas Pensamento Próprio e na Revista Brasileira de Política Internacional. Nessa edição, eu converso com o professor Tauan Santos, um dos autores de um artigo sobre integração regional e economia azul. Esse conceito está diretamente relacionado ao uso sustentável dos recursos marinhos e à preservação dos oceanos, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento econômico. A economia azul poderia ter um papel fundamental nesse processo de integração. Mas para isso seria preciso desenvolver um modelo sustentável que transcenda fronteiras e integre políticas marinhas de forma colaborativa, promovendo o crescimento econômico, gerando empregos e sempre levando em consideração a preservação dos recursos naturais e as mudanças climáticas. Professor Tauan, seja bem-vindo ao ODR Podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar sobre o seu artigo e a sua pesquisa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma honra ser convidado para participar dessa discussão. O Tauan é professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, a EGN, e coordenador do Grupo Economia do Mar, o GEM. É bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio, doutor em Planejamento Energético também pela UFRJ e tem pós-doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade de Bolonha, na Itália, e em Economia Azul pelo Instituto de Estudos Internacionais de Middlebury, nos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo em coautoria com o professor Charles Cogan, que é diretor de pesquisa do Centro para Economia Azul do Instituto de Middlebury, e foi publicado na RBPI, a Revista Brasileira de Política Internacional. O artigo se chama, e aqui eu vou traduzir o título, Regionalismo além das fronteiras territoriais, fortalecendo a integração regional na América Latina e no Caribe por meio de políticas de economia azul. Bom, eu queria começar falando justamente sobre o que é economia azul, porque essa discussão não é tradicional quando a gente pensa em processos de integração. Perfeito, de fato, né, são duas questões aí para a gente começar que são bem importantes, né? Primeiro, a economia azul. A economia azul é um conceito bastante recente, né, e pouco conhecido, eu diria, da maioria. Apesar de o termo estar aparecendo com frequência, não existe um consenso na literatura internacional, nem mesmo no Brasil há nenhuma definição oficial do que é economia azul para o Estado brasileiro, né? Basicamente, quando a gente está falando de economia azul, tentando esmiuçar assim um pouco, né, de longas literaturas e discussões, eu poderia dizer que a economia azul, diferentemente de um conceito muito nacional nosso, que é a economia do mar, ela primeiro tem um grande engajamento, uma grande preocupação com a questão da sustentabilidade. Tá? E, além de considerar os setores econômicos que lidam com o mar, direto ou indiretamente, então, é, transporte marítimo, energias renováveis ou não renováveis offshore, por exemplo, também vai considerar os ativos marinhos, né, na perspectiva econômica. Então, por exemplo, toda a biodiversidade, toda a parte de pesca, por exemplo, como um ativo econômico, além dos serviços ecossistêmicos providos pelo oceano. O que seria isso? O fato, por exemplo, de o oceano prover 50% do oxigênio na Terra, né? Então, isso é um serviço que pode ser mensurado e quantificado do ponto de vista da economia, né? Alguns autores, nesse balaio, né, grande do que seria a economia azul, também colocam que a governança oceânica associada também faria parte. Então, é um conceito bastante amplo, mas muito amarrado ao engajamento do desenvolvimento sustentável. E, né, linkando isso com a integração, eu destacaria que é bastante pensar fora da caixa, eu diria, né? Conectar a integração regional com mar, né, mares e oceano, porque com frequência, quando nós pensamos em integração regional, em processos de integração regional, regionalismo, até muitas vezes comparado, nós estamos frequentemente limitados às fronteiras terrestres dos países, né? Então, acho que esse artigo, ele cutuca, assim, um pouco, né? E exige a gente que trabalha na área sair um pouco da zona de conforto e pensar como que o mar, ou o mar tem relação com isso? Onde que o oceano entra na integração? Então essa é um pouco a provocação principal do artigo.
No artigo, você fala que a economia azul poderia atuar como esse motor da integração regional na América Latina e no Caribe, além desse conceito de fronteira territorial. E a gente sabe que os países da região acabam rejeitando modelos de integração regional que envolvem supranacionalidade. Existe claramente uma preferência por um sistema baseado no intergovernamentalismo. Quais seriam os elementos desse modelo de integração que envolveria a economia azul e como ele se diferenciaria dos modelos de integração regional atuais, tradicionais? Essa é uma questão, acho que é muito importante quando a gente está olhando justamente a nossa região da América Latina, né? Porque a gente sabe que tradicionalmente, e até historicamente, o nosso processo ele não tem uma conexão muito estreita com práticas mais supranacionais. Existe uma certa resistência, tem muito a ver com processos históricos de formação desses países, sobretudo no século passado, né? Uma história muito recente. Até também porque eu diria que quando a gente está pensando em integração regional e olhando muito essas práticas mais intergovernamentais, né? A gente consegue perceber que em muitos dos casos, elas acabam sendo muito setorializadas, né? Então, por exemplo, o Mercosul, apesar de hoje, né, algumas décadas após a sua criação, ele nasce muito imbricado da questão comercial, né? Num contexto de anos 90, abertura econômica, por aí vai. E outras iniciativas igual, né? Então, a Unasul, lá atrás, ela tinha muito um braço de defesa, de saúde pública, por exemplo, né? É, Quando a gente pensa em mar e oceano, isso já passa a ser um pouco distinto, porque os temas afetos a mar e oceano, eles são intersetoriais. Você está falando ali de pesca, mas também está falando de transporte, está falando de infraestrutura portuária, e está falando de turismo, esporte e lazer, por exemplo, né? Um pool muito grande de setores, e que talvez pensar a integração que contemple e que considere o mar e o oceano à luz dessas teorias, que tradicionalmente são muito limitadas a setores, talvez não vá funcionar, né? Ao mesmo tempo, eu destacaria que a agenda da própria governança, que a gente vai falar mais para frente, né, marítima e oceânica também, ela acaba sendo uma agenda que ela é muito multilayer, né? Ela tem muitas camadas. Então, ela tem um escopo local, da atuação do pescador e da comunidade de pescadores, como ela também tem uma política nacional, top-down, né? Que vem do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, por exemplo, ou do MMA. Então, a gente tem que levar em consideração essas diferentes escalas. Então, pensando aqui agora, mesmo assim, sem grandes reflexões teóricas profundas, eu pensaria que uma teoria, sei lá, multilevel governance, por exemplo, né? Governança multinível, por ela justamente não se limitar a uma tomada de decisão que vai ser top-down, ou olhar bottom-up, e ela considerar mais diferentes ações em diferentes níveis, talvez, por conta da particularidade da agenda marítima e oceânica, fizesse mais sentido. Aproveitando o gancho para falar de governança oceânica, então. No texto você comenta que hoje não existe uma governança clara e eficiente para os mares, e que existem as limitações considerando justamente essa visão de Estado e de fronteira que a gente tem atualmente. Que mudanças nas políticas de governança oceânica seriam necessárias para lidar com os recursos marinhos de uma forma mais eficaz? De fato, a gente tem muita literatura e até documentos internacionais, relatórios de organizações internacionais, como da própria ONU, né, que lidam com a questão da Ocean Governance, né, essa governança oceânica ou a governança do oceano, né. Para você ter uma ideia, existe uma publicação bastante conhecida internacional da área, né, que ela fala que a governança oceânica, o termo está em inglês, eles chamam de um horrendograma, que é um organograma horrendo, de tão complexa que ela é, né. É uma governança que ela é muitas vezes tratando de uma abordagem global. Boa parte das vezes são discussões regionalizadas, né, porque o oceano, apesar de ele ser único, e a ONU vem insistindo em usar isso no singular, ele tem as suas particularidades físico-químicas, biológicas, inclusive, né? Então, a gente tem particularidades do Mediterrâneo que não tem nada a ver com o do Caribe, por exemplo, né? Então, a gente tem essa discussão, então temos abordagens globais, abordagens que são regionalizadas, temos acordos que muitas vezes são bilaterais ou iniciativas nacionais, então tem essa questão de escala, mas também tem uma questão de escopo, porque os acordos e a governança oceânica, de um modo geral, ela lida com temas. Então tem discussões sobre pesca, discussões sobre lixo no mar, discussão sobre segurança marítima, então assim vai, né? E isso igual, nas diferentes ordens, né? Global, regional, nacional. Então, realmente, quando você cruza isso tudo, vira um mundo de arranjos, sobreposição
repetição de esforços muitas vezes, né? Então a ONU própria está ciente disso, ela tem publicações em que ela se posiciona, sobretudo num contexto da década da ciência oceânica, né, que cobre o período de 21 até 30, conhecida como década do oceano, e uma das preocupações que nós temos é justamente essa questão de simplificar e tornar essa governança mais eficaz, né? Então, por exemplo, para a nossa região da América Latina e Caribe, né? E esse, inclusive, foi objeto da minha pesquisa de pós-doutorado lá na Califórnia no passado com o Charles, né? Foi justamente analisar como é que a América Latina está nessa temática. E infelizmente de novo, né? Para surpresa de nenhum especialista na área, há um grande vácuo de discussão nesta temática, né? Como que a gente vai fazer isso? Não existe uma fórmula mágica, né? O que a gente percebe é que as iniciativas que há na região, por exemplo, em alguns países, como o próprio Brasil, na Argentina, mas até mesmo no México, por exemplo. Então, na pesquisa a gente pegou vários países, né, do México até aqui embaixo no Chile. A gente identifica que não há um padrão na governança desses países para com essas temáticas. Então, por exemplo, no caso do Brasil, claro, a gente tem vários atores que estão diretamente relacionados à mar, a gente tem a Marinha do Brasil com papel estratégico, por exemplo. Nós temos o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem uma agenda para o oceano, temos o MRE, Ministério de Relações Exteriores, vários ministérios, mas a nossa dinâmica no Brasil, ela é uma dinâmica para a agenda de recursos marinhos, que ela é interministerial. Nós temos a CIRM, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que tenta, né, pelo menos lidar com o modo de botar vários ministérios para conversar acerca disso. Tem outros países da região que fazem assim, outros é um ministério só, como é, por exemplo, o caso de Portugal, e outros países da região. Outros não tem nem nada ainda, estão ainda em debate para ver como isso vai ser, né? Então, eu diria que um primeiro passo, antes de já pensar como que vai se dar isso, seria a identificação, que me parece urgente, de que precisamos criar um espaço para diálogo. E esse espaço para diálogo, ele precisa ser um espaço regional, inclusivo. Ele precisa tratar e contemplar todos esses atores regionais, né, para identificar como que esses países visam, né, de alguma maneira, a contemplar o mar e o oceano como um desses vetores de desenvolvimento econômico desses países e, ao mesmo tempo, como um vetor de aproximação e de estímulo ao retorno, ao que nós já tivemos num passado recente, que era um esforço regional em prol da integração dos países. Agora, como vai ser? Isso vai ser de uma maneira interministerial, isso vai ter uma representação de cada um dos países, vai ter um rodízio. Eu acho que a gente está num momento tão conturbado da integração na América do Sul, em particular, e da América Latina de modo mais amplo, que eu acho que só a gente identificar novas pautas e trazer isso para a discussão já seria uma vitória bastante importante. E aí, como operacionalizar, que temas priorizar também, porque é muita discussão, muitos setores, muitos atores envolvidos na agenda marítima e oceânica, seria talvez um momento dois, né, desse processo. Quando a gente fala em questão de fronteira, no artigo você até cita além das fronteiras terrestres, mas a gente tem uma fronteira marítima, né? A gente tem um espaço em que é considerado território do país. Esses projetos da economia azul, eles seriam desenvolvidos dentro desse espaço da fronteira, ou quando a gente pensa nesse processo de integração regional, a gente pode considerar a exploração fora dessa fronteira também, desse espaço da fronteira marítima? Quando nós falamos nesse artigo, né, de questão de fronteira, eu trabalho muito a ideia da questão de nós na economia e também na política internacional, nas RIs, estamos acostumados a fronteiras nacionais, terrestres. É assim que a gente considera. A partir da fronteira eu tenho dentro, tenho fora, eu tenho a ordem, eu tenho o caos, eu tenho a estabilidade, eu tenho a ameaça, eu tenho o inside, eu tenho o outside, e assim vai, né? Quantas teorias de RI dependem diretamente do conceito de fronteira, né? Eu não vou dizer todas, porque seria muito ousado, mas eu vou dizer muitas, sem medo de errar, né? A gente brinca com essa ideia de revisitar, revisionar isso, né? No artigo, porque quando a gente está olhando para o mar, eu não estou lidando com fronteiras. Eu tenho fronteiras. Obviamente que eu tenho fronteiras, né? A gente tem um espaço lá do mar territorial, que é uma área sob jurisdição nacional. Nós temos a famosa ZEE, que é a Zona Econômica Exclusiva, que também é um espaço, né, sob soberania dos países. No caso do Brasil, nós temos ainda a própria extensão da plataforma continental, e essas três
áreas juntas compõem o conceito de Amazônia Azul, que é um conceito político estratégico, no caso brasileiro, né? A Amazônia Azul, muita gente não conhece, mas ela simplesmente é 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Ela é 2/3 do território terrestre do Brasil. E isso é soberania nacional, espaço brasileiro, né? Não é à toa que desde o final do ano passado, de 23, o IBGE atualizou o seu mapa político. Hoje, no site do IBGE, você vai ver lá o mapa com a Amazônia Azul bonitinha lá, né? E os países têm as suas zonas marítimas sob soberania nacional. Há, inclusive, países que têm na sua área marítima mais território do que eles têm em terra. É o caso de Portugal, por exemplo, né? Há países em que isso é muito maior, né? Então, isso é uma coisa interessante. Agora, a tua pergunta, ela provoca no sentido de que quando nós estamos falando de Amazônia Azul, com frequência, e eu diria que até o ano passado, talvez, nós priorizávamos, sobretudo, a questão desses espaços de soberania nacional. Né? Então, como que o Brasil, por exemplo, vai desenhar políticas para desenvolver isso? Como que os países da região vão pensar suas zonas de soberania nacionais em prol de uma integração da região? Tudo bem. Agora, ao longo dos últimos anos, e sobretudo com avanços importantes no ano passado, nós tivemos todo o desenvolvimento da BBNJ. O que que é essa sigla? BBNJ trata de Biodiversidade Beyond National Jurisdiction, né? Para além da jurisdição nacional. Então começou-se a discutir agora, e o buraco ficou mais embaixo, né? O mar ficou mais profundo, agora eu diria, o quê? O espaço marítimo gigante que há no mundo que não está sob jurisdição de ninguém. É um terreno da humanidade, é um território de todos. É literalmente uma terra de ninguém, não tem um dono, por assim dizer, né? E aí começou-se a discutir sobre que atividades podem, não podem, como isso vai poder ser feito, quem explora, quem não explora, porque a gente sabe que na prática esse espaço já vem sendo muitas vezes explorado de modo ilegal, de modo inadequado, né? Sobretudo pensando aqui o acordo internacional, que é o Tratado dos Mares e do Oceano, que é a UNCLOS, né? Que é esse tratado da ONU que trata sobre Law of the Sea, direito do mar, né? Então, sim, hoje, por exemplo, após os avanços que houve nos últimos meses, né, com a BBNJ, já se começa a discutir, por exemplo, e aí é uma preocupação importante, séria, para nossa região, inclusive, que é exploração de mineração offshore, né? Seabed mining. Como vai ser isso? Qual o impacto disso? Quem arca, né? Qual o impacto? Há estudos suficientes, né, que subsidiem você entender qual é o impacto naquele ambiente tão profundo, né? Na fauna e na flora marinha, né? Então, a gente tem hoje um debate grande que amplia, eu diria, a atual discussão sobre economia azul. Ela já está muito mais, ela está cada vez indo pegando mais todo esse ambiente marítimo e oceânico que antes era bastante limitado à zona de soberania nacional e hoje já não mais. O artigo fala do potencial de crescimento econômico e da criação de empregos em setores da economia azul, especialmente depois da pandemia da Covid-19. E quais setores da economia azul têm o maior potencial para promover essa recuperação econômica na região da América Latina e do Caribe? De fato, lá no artigo, a gente mostra, né, como que esses setores da economia azul, de modo mais amplo, né, eles têm um grande potencial para gerar emprego, gerar renda, dinâmica econômica, né? Isso não é uma particularidade do caso da América Latina e do Caribe, pelo contrário, né? Quando a gente pega, por exemplo, a OCDE, ela tem publicações de relevância para essa agenda, né? A OCDE, ela não usa o termo economia azul, ela usa economia oceânica, né? E isso só reforça aquilo que a gente falava há pouco, né? Não tem um consenso, cada um tem usado um conceito. E aí, nesse relatório de 2016, que apesar de um pouquinho antigo, ele segue sendo muito citado pela sua relevância, né? Eles apontam que, considerando a escala global, a economia azul, né? Eles não chamam azul, oceânica. A economia oceânica global, os setores mais relevantes em termos de produção, de dinâmica econômica, seriam, primeiro, toda a indústria de petróleo e gás offshore, tá? Seria responsável por 1/3 de toda a geração de produto, né? Na economia oceânica global, 1/3 disso é dessa indústria. Em segundo lugar, seria a indústria do turismo costeiro e marítimo, responsável por ali 26%, né? Quase um pouquinho mais de 1/4 desse total de produção no mundo. E depois a parte de atividades portuárias.
tá? Se nós fôssemos olhar esses mesmos dados, mas pensando em emprego especificamente, já muda bastante o cenário, porque a atividade global da economia oceânica que mais emprega, tá? E lá no trabalho deles, eles consideram apenas emprego formal e full-time, é a indústria da pesca. Seguida, de novo, pelo segundo lugar, com o turismo costeiro e marítimo, tá? Esse diagnóstico global, ele não é tão distante daquela nossa realidade, porque quando nós estamos pensando em impacto imediato e como, vou aproveitar aqui e abusar de jargão, né? De como vender o peixe, como se apropriar, como surfar nesta onda, né? Da economia azul e mostrar para a população a relevância disso, a gente pode mostrar que a gente tem como promover um crescimento econômico, mas um crescimento que seja responsável, que esteja preocupado com as questões sociais. Então, por exemplo, a questão da justiça oceânica vai aparecer, que ele seja engajado com as questões ambientais e climáticas, mas também que ele esteja endereçando a questão do crescimento econômico propriamente dito. Mas também destaco, em alguns casos, como é o caso brasileiro, também tem a peculiaridade de serem setores que eles são bastante protagonizados, eu diria, por uma informalidade. O que dificulta um pouco para a gente que trabalha com a política, pensando no desenvolvimento e análise, conhecer efetivamente qual é o volume de pessoas empregadas, quanto que movimenta de renda, até para desenhar uma política pública mais precisa e mais efetiva. Então tem essa particularidade dos setores de turismo e de pesca. Agora a gente vai falar de Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente chama de ODS. No texto, você destaca o ODS 14, que fala sobre vida na água. Esse ODS ele fala muito sobre combate à pesca ilegal, redução de poluição marinha, e você argumenta no texto que as questões envolvendo os mares na Agenda 2030 não devem se limitar ao ODS 14. Como é possível expandir o tema da economia azul na Agenda 2030, especialmente nas políticas da América Latina e do Caribe? Com frequência, e isso não é um cacuete, eu diria, brasileiro, mas isso é no mundo inteiro, né? Quando a gente vai olhar para a Agenda 2030, seus 17 ODS, né, seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem um lá que é uma caixinha azul, tem uma onda, tem um peixe, por acaso é o ODS 14, né, que é o Vida na Água. Foi traduzido assim, o termo original é Life Below Water. Alguns botam como vida marinha, enfim, cada lugar aparece de uma maneira. E, de fato, quando a gente para olhar as metas desse objetivo, sem sombra de dúvidas, são as metas que mais diretamente lidam com, de novo, vida na água, que é o objetivo desse ODS. Então, ele vai falar sobre poluição marinha, vai falar sobre pesca, vai falar sobre acidificação de oceanos, vai falar sobre áreas marinhas protegidas, enfim, né? Então, os temas bem próprios da agenda da pesca e da biodiversidade marinha. Só que eu insisto, isso, né, eu até mostro no próprio artigo, junto com o Charles, que é o seguinte: quando nós estamos numa perspectiva ampliada da economia azul, e lembrando que eu falei mais cedo, né, a economia azul ela lida com os setores econômicos, com os ativos, ela lida com a governança e ela lida com os serviços ecossistêmicos providos pelo oceano, nós não temos qualquer condição de se limitar ao ODS 14. Por quê? E como é que eu consigo provar isso de modo muito rápido e breve? Vamos lá. Quando a gente está falando da relevância da pesca no quesito provisão de proteína animal e a relação que isso tem, por exemplo, com a segurança alimentar, sem sombra de dúvidas, isso tem relação direta com o ODS 2, que fala sobre fome. Né? Quando eu falo, por outro lado, que a economia, e nós já falamos isso há pouco, que a economia azul ela tem um grande potencial para gerar empregos, renda e dar dinâmica econômica, a gente está necessária e obrigatoriamente linkando isso com o ODS 1, que fala de pobreza. A gente está amarrando isso, sem sombra de dúvidas, também ao ODS, que vai falar sobre crescimento econômico, inclusive geração de empregos, que é o ODS 8. Quando a gente está falando da relação que os mares e oceanos vão ter, por exemplo, com possibilidade de explorar energias, né, renováveis, energias de onda, de maré, mesmo não renovável, como acontece no Brasil, né, todo o petróleo e gás, né, offshore, nossa, sobretudo offshore, a gente está amarrando a questão da agenda azul com o ODS, o quê? O ODS que vai lidar com energias renováveis e a preço acessível, que é o ODS 7. Então, repare que se a gente for pensar numa perspectiva ampliada da agenda azul, a gente precisa, naturalmente, considerar o ODS 14, porque ele trata de vida,
na água, mas existe toda uma questão marítima que lida com recursos não vivos, que lida com atividades que são desempenhadas no ambiente marítimo, né? Então, toda a parte de infraestrutura, por exemplo, né, não é o DS-14, né? Vai lidar com outro DS. Né? Tem até uma outra publicação minha, eu chego a mencionar ela, cito brevemente, né? E alguns relatórios recentes da Unesco, que tem lá no seu IOC, na sua área dedicada à questão oceânica, né? Publicações recentes no âmbito da década do oceano, que justamente mostram que olhar o oceano na Agenda 2030 exige a gente uma perspectiva cross-cutting, transversal. A gente tem que olhar vários ODS para ter uma noção da sua complexidade. E claro, se a gente está pensando em avançar uma conversa regional, latino-americana, ou sul-americana, ou caribenha, o desenho está para ser definido, mas se a gente está pensando em avançar algo nesse sentido aqui, a gente já tem que começar tendo essa percepção atualizada, eu diria, ampliada, né, do papel do oceano na Agenda 2030. O ODS 14, como você mesmo lembrou, fala do uso de energia renovável com tecnologia nos oceanos. E hoje a gente tem em alguns países da América Latina e do Caribe o desenvolvimento de projetos de energia eólica offshore, ou energia eólica marinha, marítima. O Brasil tem um projeto no Nordeste, a Colômbia tem um projeto na costa de Cartagena, tem países do Caribe que estão desenvolvendo estudos para aplicação de energia eólica offshore. E energia eólica marítima basicamente envolve a instalação de uma turbina eólica no mar, seja chumbada no solo marinho ou flutuando, mas elas ficam relativamente próximas da costa, até para facilitar o envio da energia produzida para a terra firme. Como você avalia a possibilidade desse tipo de projeto no contexto da economia azul? Porque eles não são totalmente sem impacto ambiental. Tem a questão do barulho, tem a questão da fauna marinha, pássaro. Como você avalia esse tipo de projeto? Voltando àquela menção que eu tinha feito há pouco daquele relatório lá da OCDE, né? Isso é uma coisa interessante, até porque é muito adotado no mundo, né? Inclusive, só para dar um exemplo, a Irlanda, quando ela vai categorizar os seus setores da economia oceânica deles, eles seguem by the book bonitinho que a OCDE sugere, que é o seguinte: eles dividem aquelas indústrias, né, que já são consolidadas, tradicionais. Então ali eu teria toda a questão de shipping, de pesca artesanal, construção e reparo naval, exploração até de petróleo e gás offshore. Porque, reparem, quando a gente está falando de uma economia que é oceânica, ela não tem que ser necessariamente sustentável. Então entra petróleo e gás, entra mineração, entra tudo, tá? Nessa categorização proposta pela OCDE, existe um outro grupo de indústrias, como eles chamam de Ocean-Based Industries, né? Umas indústrias do oceano, porque a tradução não fica legal. Que seriam as indústrias emergentes. E aí, nas emergentes, estariam duas que têm relação direta com a tua pergunta, que é a eólica offshore, que apesar de na América Latina e no Brasil em particular ser uma discussão muito atual, já é uma realidade, né, para países como China, países do Mar do Norte, por exemplo, os próprios Estados Unidos, né, já tem isso muito mais importante nas suas matrizes energéticas e elétricas, né? E um outro grupo que seriam as renováveis oceânicas. Ali entrariam energias a partir de ondas, marés, correntes, diferencial de temperatura entre a água lá, né, do espelho d'água lá no final, lá no fundo do mar, diferencial de salinidade. Essas são realmente tecnologias bastante avançadas e que poucos países têm algum tipo de experiência, seja para campo e pesquisa, e muito menos para finalidade comercial, propriamente dita, né? Economicamente viável, tá? Como você bem colocou na sua pergunta, há impactos ambientais, locais, como toda e qualquer fonte de energia, né? Então, o grande desafio, se a gente está preocupado em avançar nessa frente, né, é mitigar esses riscos. Então, a gente vai fazer estudos, por exemplo, e aí no caso do Brasil tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos, né, para que um projeto possa ir adiante, que é, por exemplo, ele não está num caminho de rota de aves, por exemplo, né, ou que tem que ter uma certa distância da costa. No caso do Brasil, isso até tem, dependendo da região, por conta de questões geológicas, mas é outro debate, né? A gente, de fato, não pode estar a tantos e tantos milhões de quilômetros afastada, porque tem todo um custo de transmissão para a Terra, né? Mas aí existem essas preocupações que, em última instância, visam a mitigar esse impacto, esse efeito, né, colateral da geração da energia eólica offshore, que, por um lado, ela colabora com o esforço global no âmbito da transição energética e, sobretudo, nos acordos climáticos, por exemplo, do próprio Acordo de Paris, que é de você fazer uma transição
de fontes não renováveis para as renováveis. Apesar dos impactos que sim tem pela geração da energia eólica offshore, pelo menos ela não consome nenhum combustível fóssil, não exige queima e não emite gases de efeito estufa, pelo menos não na atividade em si, né? Então, claro, a gente tem problemas. O fato de que no momento atual o Brasil e alguns países da América Latina estarem discutindo o famoso PEM, o Planejamento Espacial Marinho, que é um debate sobre como vamos gerir esse espaço e evitar potenciais conflitos no uso desses recursos, né, desse espaço. Isso está muito forte agora, porque com as eólicas avançando, se elas avançam demasiadamente, outras atividades, por consequência, terão desafios ali, né? Então é uma questão que está forte, mas que talvez por coincidência ou não, o fato de a gente ter o BNDES e outros atores que, no caso do Brasil, estão financiando o desenvolvimento desse planejamento espacial marinho, do PEN, faz com que a gente precise repensar esse avanço corrido e avaliar os impactos e se realmente usar aquele espaço com finalidade energética é o ideal, é o mais interessante para a sociedade. E aí não olhando um setor apenas, né? Então, sim, é uma grande questão. Há quem vai falar, olha, tem impactos ambientais e climáticos, não vamos avançar nessa frente. Outros vão dizer, pelo menos, nós não usamos combustível fóssil, não emitimos gás de efeito estufa, estamos fazendo uma transição energética limpa, consciente, com impactos afastados, né? Não é nada que acontece no meio da cidade, se você não tem um impacto imediato. Me parece, e aí até como, né, especialista no tema, meu doutorado é na área de planejamento energético, que é um caminho sem volta para o caso brasileiro, né? Isso já está bastante avançado e, enfim, acho que a gente agora tem que só mesmo ver como que vai proceder para mitigar os impactos e compartilhar, obviamente, os benefícios para com a sociedade. Para encerrar, queria saber como você avalia a cooperação internacional, de que forma a cooperação pode apoiar esse modelo de integração regional que inclui a economia azul, especialmente quando a gente leva em conta transferência de tecnologia, de expertise, capacitação, investimento econômico. Não, acho ótima essa pergunta, porque ela me permite também falar de um outro ponto da agenda da governança oceânica, né, inclusive, que é muito forte. Eu cheguei já a mencionar anteriormente a questão da década do oceano, né? Década do oceano, eu brinco que é o apelido de um nome deste tamanho, que é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né? Ninguém tem condição de falar um nome desse, enorme, então consensuou-se chamar de década do oceano no singular. Na década do oceano, por exemplo, uma das questões que aparece é justamente isso, né? O slogan dessa década é a ciência de que precisamos para o oceano que queremos, né? E que oceano é esse que a gente quer? Que ciência é essa que a gente precisa, né? Naturalmente, quando a gente está falando de ciência, de pesquisa, de inovação no mundo, e não é só para a área oceânica, é isso no mundo de modo geral, a gente sabe que há uma certa não, uma grande, né? Vamos ser bem objetivos aqui. Uma grande concentração de pesquisas, de investimento, de patentes, inclusive, né? Isso faz com que a gente tenha até impacto sobre, enfim, distribuição internacional do trabalho, fluxos monetários, investimento no mundo inteiro e por aí vai, né? Então, dito isso, uma preocupação importante desta década, né, que cobre o período de 21 a 30, novamente, né, e que também aparece de alguma maneira no próprio ODS 14 e no ODS 17, sobretudo, porque o ODS 17 da Agenda 2030, ele não trata de mares e oceanos diretamente, tá? Ele não é um ODS que é temático, como os demais, mas ele lida especificamente com parcerias e meios de implementação, para que a gente alcance os desafios da agenda como um todo. E lá, por exemplo, esses temas aparecem: financiamento, cooperação internacional, transferência de tecnologia, intercâmbio de pesquisa para que você consiga fazer, né, esse fluxo do conhecimento também, né, para além das fronteiras das universidades, aproveitando o título, né, para além das fronteiras terrestres dos países. Então a ideia é que de que sim, a gente não vai conseguir promover, seja uma integração regional, né? Seja um desenvolvimento de uma economia azul, que seja sustentável, que seja inclusiva, que seja justa, equitativa, e por aí vai, circular, resiliente, enfim, eu poderia trazer vários adjetivos aqui que na prática são conceitos, né? Se a gente não tiver em consideração que há uma grande assimetria de capacidades desses atores
estatais e ou não estatais, e que isso precisa se refletir nas estratégias globais de desenvolvimento do setor. Então, assina embaixo, precisamos sim, se vamos, por exemplo, pensar num escopo de América Latina, né, entender como que nós podemos, por exemplo, a partir de diálogos entre nós, né, entre os hermanos locais, mas também de nós com o resto do mundo, como é que a gente consegue promover uma cooperação, um fluxo de conhecimento, tecnologia, pessoas e saberes capazes de estimular um desenvolvimento nosso, regional, local, que reflita as nossas realidades e que atenda às nossas demandas. E, sem dúvidas, financiamento, cooperação, investimento, e eu como professor não posso falar o contrário, né? E educação seriam chaves nessa conquista. Bom, professor Tauan, quero te parabenizar pela pesquisa e te agradecer pela conversa. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter sido convidado para essa discussão, porque de fato é um tema bastante inovador. Espero que a partir né, desse vídeo, do próprio podcast, a gente consiga ampliar o público, né, de que vai ter minimamente interesse, ou pelo menos conhecer essa discussão. E eu sigo totalmente à disposição para futuras interações. Muito obrigado. Obrigada. Nosso episódio chegou ao fim. Se você quiser ler o artigo completo, ele está disponível na página desse episódio do ODR Podcast no site do Observatório de Regionalismo. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify e Google Podcast ou nos assistiram pelo canal no YouTube. Se você quiser ver mais de nossos conteúdos, acesse nosso site observatório.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e receber em primeira mão as novidades, eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn e no Instagram. Até o próximo episódio.